Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A partir do momento em que você dá atenção a essa programação, eu tenho o privilégio de transmitir para você essa novidade, que não é novidade por conta de estar escrito na palavra de Deus, mas talvez seja novidade para você do ponto de vista em que talvez você não tenha entendido ainda o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Agora eu queria falar com você a respeito disso. Você vai ver daqui a pouquinho um belíssimo testemunho da Simone, excelente testemunho, magnífico, que mostra o que ela era e o que ela é hoje, depois que recebeu o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, significa dizer que ela foi escolhida pelo Senhor Jesus para ser sua testemunha aqui na terra. Preste atenção, isso é muito importante. O Espírito Santo, quando vem, não é para que nós venhamos nos servir dele e fazer nossas conquistas pessoais e ter o nosso sucesso pessoal. Não. O Espírito Santo, quando vem, ele vem com um propósito bem definido. O propósito dele é fazer de nós testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. É isso que está dizendo o texto. Sereis minhas testemunhas, testemunhas da minha ressurreição, disse Jesus. Agora, como é que você pode ser testemunha de Jesus, que ele ressuscitou, se ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou há mais de 2.000 anos atrás, ou 2.000 anos atrás? Como é que pode? Como é que nós podemos ser testemunhas da ressurreição de Jesus se nós não estávamos lá e aconteceu isso 2.000 anos atrás? Como é que pode? Mas você tem que entender também uma coisa. Aqui na Terra, a nossa jurisprudência em todo o mundo diz o seguinte: não há crime se não houver testemunhas, provas concretas, inclusive testemunhas. E uma testemunha de um crime tem que ter visto ou ouvido. Às vezes ela não viu, mas ela ouviu o tiro que matou o fulano, etc. Então, quando uma pessoa é escolhida para ser testemunha perante o juiz aqui na Terra, essa testemunha tem que ter, no mínimo, visto ou ouvido o fato, o crime. Ora, como é que nós vamos provar que vimos Jesus há 2.000 anos ressuscitando e assentando à direita do Pai? Nós não temos condições. Mas o Espírito Santo nos dá condições de ouvir a voz de Jesus. Ele nos dá condições de ouvir a voz audível do Senhor Jesus quando ele vem sobre nós. Aí é que está o valor das testemunhas escolhidas pelo Senhor Jesus. Se você for batizada com o Espírito Santo, ou se você foi batizado com o Espírito Santo, obrigatoriamente você ouviu a voz do Senhor Jesus, com certeza. Agora, se você não ouviu, então você não foi batizada com o Espírito Santo, porque para ser testemunha, você tem que ter ouvido, pelo menos ouvido. Você não viu, mas pelo menos você ouviu. Então, a voz de Deus, quando fala conosco,
Então, queima a nossa alma, o nosso coração. Arde dentro de nós aquela voz e nós não temos dúvida. E quando nós falamos, nós esboçamos os pensamentos de Deus e as pessoas são convencidas de que nós estivemos com o nosso Senhor. Além do que, a imagem que nós recebemos, a nova imagem que recebemos quando recebemos o Espírito Santo, é uma imagem celestial, uma imagem divina. Como nós temos mostrado aqui os testemunhos. Nós mostramos o testemunho da pessoa quando era antes e quando é hoje. E você vê uma diferença brutal entre aqueles que eram assassinos profissionais, eram bandidos e hoje são homens de Deus. Nós vamos ver isso no testemunho da Simone e você vai ficar impressionado. Por favor, preste atenção agora. Meu nome é Simone Tateishi, tenho 38 anos, sou formada em letras, português, inglês, português e espanhol. Fiz pós-graduação na área de ensino e aprendizagem de idiomas. Hoje sou funcionária pública na área da Secretaria da Saúde, aqui do estado de São Paulo. E apesar de ter uma graduação, ter uma formação, não ter tido tantas dificuldades financeiras, eu vim de uma infância um pouco conturbada pelo vício que meu pai tinha da bebida. Então, em casa, eu vivenciei a maneira dele tratar minha mãe, a maneira como minha mãe tratava ele também, até que conheci más companhias e acabei me envolvendo no vício da cigarro e no vício da bebida. E depois de um tempo, eu acabei conhecendo a maconha. Eu fumava escondido, meus pais não sabiam, e me aprofundei mais no uso da maconha e em bebidas mais fortes, onde eu tive, numa festa que teve na faculdade, meu primeiro princípio de como alcoólico. Eu lembro de flashes daquele dia que eu desmaiava e acordava. E embora por dentro eu estava toda destruída, por fora eu parecia ser uma jovem normal. E eu achava que me apegando nas religiões, eu estava bem. Que aquilo ia me ajudar. De alguma forma, eu gostava de culturas diferentes, de idiomas e das histórias das religiões. Então, eu acabei me apegando, depois de um tempo, ao hinduísmo. E um pouquinho depois que eu acabei me formando, eu tive a oportunidade de passar 15 dias em Londres fazendo um curso de conversação. E lá eu conheci muitos indianos. Então, aquela paixão por estudar outras culturas, estudar outras religiões, eu acabei me aprofundando um pouco mais no hinduísmo, porque em casa, inclusive na esquina, tem um templo hinduísta até hoje. Então, eu quis conhecer mais sobre a cultura. Cheguei a fazer a prática do incensário, de acender incensos, mas na hora de começar a me aprofundar nos estudos dos deuses hinduístas, a deusa Kali, ela me causou um mal-estar. Porque conta a história dela como uma mulher toda empoderada, mas ao mesmo tempo cheia de colar de caveiras, com caveira de crianças, e aquilo me causou muito nojo. Foi como que pode uma pessoa, um Deus, poder fazer alguma coisa por você, mas nesse jeito? Eu buscava uma religião, uma maneira de suprir aquele vazio que eu tinha por dentro. Então, eu passei pelo catolicismo, passei por outras denominações evangélicas, pelo hinduísmo, até que eu fiquei sem rumo. Eu não sabia mais a quem buscar, então cada vez mais eu me fechava. Por fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas por dentro, à noite, na hora que eu deitava minha cabeça no travesseiro, aí não tinha sono, o sono não vinha. Aí era choro. Até que em meio às andanças, buscando algo que suprisse o vazio interior, que pudesse me curar da depressão, eu acabei entrando no emprego. Depois de um tempo, acabei pedindo demissão desse emprego e não tinha para onde ir. E eu resolvi, conversando comigo mesma, achando que eu estava desabafando, querendo dar um fim naquilo, morrer, eu usei meu carro, fiz uma distância de 64 quilômetros em menos de 15 minutos. E eu tinha o costume de passar em semáforos vermelhos em horário de pico, esperando que alguém batesse em mim. Sem me importar se no outro carro ia ter uma família, ia ter uma pessoa sozinha, ia ter um idoso, um jovem, quem que fosse estar do outro carro. E aquilo foi cada vez mais chegando num ponto que eu falei, gente, e agora? Ou eu morro, ou eu morro. E achando que eu estava conversando comigo mesmo, eu ouvi aquela voz, vem para mim. E eu pensando, mas vem para onde? Me veio o logo da Universal, o coraçãozinho Capomba dentro. Eu falei, onde minha mãe vai, nem a pau que eu piso nessa igreja. Por mim, na época, eu tinha tanto preconceito com a Igreja Universal que por mim o Bispo Macedo podia morrer e os outros pastores irem para o inferno que eu estaria tranquila. Até que continuou. Eu chorava o tempo inteiro, então às vezes fazendo tarefa em casa, lavando uma louça, eu não conseguia conter o choro.
Aí eu resolvi ir numa sexta-feira, cheguei de manhã, por volta de umas 9h15, 9h30, não sabia que horário começava a reunião, vi algumas pessoas sentadas de longe, não tive coragem de entrar. Eu dei a volta no quarteirão, montei de novo no carro, fui embora. Aí fui procurar na internet. Ouvi o que o povo falava da Universal. Ah, pastor rouba. Eu falei, tá, pastor rouba, mas a igreja está crescendo. Ah, o pastor rouba, os fiéis são todos roubados. Eu falei, tá, mas para você ser roubado e continuar indo, você tem que ser muito ignorante. Minha mãe não era. Minha mãe chegou a ter um câncer, foi curada. Aí certas coisas eu falava, gente, mas não tem nexo. Eu falei, eu vou ver o que essa igreja tem. Mas que hora que é o culto? Que hora que é a reunião? E nessa pesquisa na internet eu acabei caindo no site da IURD TV. Eu lembro até hoje que era o bispo Adilson Silva quem estava entrevistando um rapaz que se chamava Éden. E ele contando a história dele, a parte financeira dele destruída. Até então eu estava desempregada, a parte que ele teve com os vícios, a tentativa de suicídio. E o bispo falou para ele, falou que o senhor tem um encosto, o senhor aceita ajuda? E antes de colocar a mão na cabeça, o rapaz já manifestou. Aí aquilo para mim foi um choque de realidade. Eu falei, poxa, pera lá, então se a minha vida está parecida com a dele e ele tem um encosto, eu também tenho. Então, se o encosto tem que sair dele, tem que sair da minha vida também. E embaixo, no rodapé, passou. Próxima reunião, às 15 horas, na Avenida São Tamaro, em João Dias. Aí eu olhei no relógio, era 14h55. E o meu carro que eu tinha usado para ir de manhã, ele começou a falhar. E eu olhei e falei, não, vou usar o carro da minha mãe. Peguei o carro dela, fiz o mesmo trajeto, no mesmo lugar, o carro dela começou a falhar. Eu falei, não é possível. Não, mas eu vou. Ali o carro parou de falhar, entrei. Na hora que eu entrei, eu já entrei em choros, entrei aos prantos e o pastor viu. Então o pastor já entrou no altar e já desceu e veio orar em mim. Eu não manifestei, mas na hora que ele orou, eu falei assim, não, tudo que está aí, tudo que está agoniando, sai. Ele falou, pera lá, nunca tinha me sentido tão leve assim. Nunca tinha sentido aquela calma, aquela paz. E eu estava sozinha em casa, meus pais estavam viajando, estavam em Santa Catarina. E eu cheguei em casa, parecia que eu estava flutuando. Corri ligar para minha avó, aquele choro que eu tinha o tempo inteiro, a ponto que eu cheguei a ficar 4 dias sem tomar banho, de tanto que eu chorava, não comia. E eu falei, gente, pera lá, eu achei meu lugar. Aí, no sábado, quando eu peguei o maço de cigarro, eu falei, gente, eu não posso me deixar dominar por uma coisinha tão pequenininha. Como que eu posso ficar fumando desse jeito? Como que eu vou atender o chamado de Jesus e ir na casa dele com vício? Aí eu torci o maço de cigarro, joguei o maço, o cinzeiro e o isqueiro no lixo. Aí que começaram os conflitos, porque na hora que a gente começa a frequentar, o povo que a gente acha que está do nosso lado está contra. Ah, você já vai lá dar dinheiro para o bispo? Ah, você vai lá fazer isso? Ah, você vai... Cuidado que daqui a pouco eles roubam sua alma. Eu falei, mas eles já roubaram. Porque aquela tristeza, aquela angústia não tinha mais. Até que numa conversa a pessoa veio e falou assim, cuidado para você não virar dizimista, tá? Porque isso é a igreja que fica te pedindo dinheiro. Eu falei, mas a senhora não dá dizimista, o senhor não dá o dízimo? Não, eu dou quando sobra. Eu falei, pera lá. Eu falei, se são as primícias, os primeiros 10%, por isso que Deus não abençoa. Como que pode a pessoa querer ir para frente se ela está dando o que sobra? Eu falei, não, então eu tenho que fazer diferente. Foi quando eu resolvi colocar em prática o dízimo. Aí que eu intensifiquei a busca pelo Espírito Santo. Foi quando eu passei os próximos 3 meses brigando com o meu eu, fazendo o que eu não queria fazer, orando mais, jejuando mais, buscando, acordar de madrugada nunca, mas aí eu acordava. Aí tinha dia que eu já olhava, já era 1h da manhã, opa, eu vou acordar às 3, então eu vou ficar direto. Aí eu começava a meditar, ligava na Rede Aleluia, ligava na IURD TV, lia mais a Bíblia. Aí eu lembro que num domingo, eu já estava assim, gente, eu já fiz tudo, já entreguei, já fiz, já jejuei, já orei, mas o que mais que falta? Aí eu falei, confia em mim. Aí no domingo pela manhã, eu lembro que o pastor estava falando sobre a obra de Deus, o que o Espírito Santo pode fazer pela gente. Eu falei assim, para você falta o selo, vem aqui na frente. Aí naquele momento, foi como se fosse um quadro sendo borrado. Toda coisa errada que eu tinha feito, todo o passado sujo. É aquele misto de alegria que a gente não sabe se chora, se ri. A vontade de sair abraçando todo mundo, vontade de falar que aquele Deus, ele está ali. Que ali ele se tornou palpável. É aquela hora que ele certifica o Espírito dele com o teu. É a hora que parece que houve aquele casamento. Que o Espírito Santo casou com o meu espírito. Eu falei, não, então é daqui em diante a gente junto. Aquela muralha que eu cheguei toda orgulhosa, aquele coração de pedra, realmente ele transformou em carne. Então, um ponto que eu odiava criança, hoje eu também sou tia da IBI. Então, aquele ponto que eu falava, ele está sofrendo, está com frio, o problema dele é que ele não pode comprar um agasalho. Hoje, não. Hoje, se eu posso alguma coisa, essa peça pode servir para tal pessoa, não, então eu faço. De tempos em tempos, a gente acaba fazendo, ofertando, dando, pastor, está aqui.
Para aquela pessoa que chegou depressiva, chorando todos os dias, que chegou a ficar 4 dias sem tomar banho, hoje é totalmente diferente. Aquela depressão, ela foi curada. Hoje eu não tenho mais. Então, aquele motivo de choro, hoje é motivo de riso. Para quem leu mais de 2.000 livros, tanto mais ou menos que eu tinha em casa na época, apenas um resolveu tudo, fez toda a mudança, que foi a palavra de Deus. Só que ela colocada em prática. Porque sem colocar ela sendo apenas um livro, ela é apenas um livro de histórias. Mas na hora que a gente começa a colocar em prática, ela se torna vida. Então, hoje eu tenho a inteligência somada à sabedoria que vem do alto. Então, para quem chegou desempregada, consegui passar em 6 concursos públicos. Eu escolhi o local onde eu ia trabalhar. A importância hoje do Espírito Santo, ele é um guia. Tem hora que a gente pensa, não, se eu for por aqui, e ele nos instrui. Ele fala para a gente, não, por aí não. A gente consegue identificar, quando a gente casa o nosso pensamento com Deus, com a vontade dele, a gente consegue identificar as ciladas que o inferno inteiro às vezes lança pela gente. Então a gente consegue definir, não, é esse caminho aqui que eu tenho que seguir. Não, o Espírito Santo me ajuda. Então aquela pessoa que achava que sabia alguma coisa, hoje sem a direção de Deus a gente não é nada. Pois é. O que você tem a dizer a respeito desse testemunho da Simone Tateishi? É impressionante. É impressionante. Você vê, ela tinha faculdade, ela sabia falar, sabe falar 3 idiomas, é funcionária pública, trabalha onde ela quer, mas a depressão não escolhe cor, raça ou educação. Ela atua na vida de todos os que não têm o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é impossível ela ser depressiva. Eu duvido, se alguém tiver o Espírito Santo e disser que tem depressão, eu rasgo a Bíblia, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu não faço mais programa. Eu deixo de crer em Deus. Me mostra. Duvido que você vai provar isso para mim. Porque o Espírito de Deus, ele mostra em nós a fisionomia divina, a imagem de Deus. E mais, quando a pessoa fala, ela passa espírito. Às vezes, eu fico assistindo aqui o testemunho dessas pessoas, eu entro em gozo, em alegria. A minha alma não se contém. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, mas choro de alegria, porque eu vejo Deus na vida dessas pessoas que receberam o Espírito Santo e que são testemunhas, como eu, da ressurreição do Senhor Jesus. É muito forte. Vamos ouvir uma bela canção e voltamos já já com outro testemunho. Por que Jesus escolheu o Monte Hermon para ser transfigurado? Por que não optou pelo Monte das Oliveiras, que ele tanto amava? Ou o Monte das Bem-aventuranças, onde ensinou os segredos da vida eterna? Essa resposta encontramos em Salmo 133, onde diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." A transfiguração de Jesus neste monte mostra sua vontade em ver os seguidores também transfigurados segundo a glória de Deus. É exatamente isso que irá acontecer no último dia do jejum de Daniel, quando, direto do Monte Hermon, os bispos irão determinar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a Igreja. A sua vida será transfigurada com o recebimento do Espírito de Deus. Não perca tempo. Participe do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo e mais perto de Deus. Magnífico. Olha, eu queria que você
soubesse que, a despeito de todo ódio, de todo preconceito que talvez você tenha contra nós, ainda assim, nós não os odiamos, muito pelo contrário. Se você está sofrendo, se você está gemendo, nós estamos prontos para ajudá-lo e você não tem que pagar nada. Tudo que você tem que fazer é sair do seu local e vir à Igreja Universal. Até porque, quando você sai do seu local para ir na Igreja Universal do Reino de Deus, você está manifestando a sua fé. Essa fé é extremamente importante para que você alcance o que você vai buscar. Venha na Igreja Universal. Aliás, nós vamos mostrar agora a Nayara Gomes, que também era uma pessoa assim como a Simone. E essa Nayara também, com certeza, ela também deve ter tido alguma ira, algum preconceito contra nós. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Nayara Gomes, tenho 20 anos, sou estagiária de Direito de Porto Velho, Rondônia. Eu cresci ouvindo os meus pais falarem do Bispo Macedo da Igreja Universal, a forma como ele tratava os fiéis, como ele abordava e ensinava o Evangelho dentro da igreja. Com o passar do tempo, eu comecei a ficar curiosa, fui buscar na internet e acabei confirmando aquilo que os meus pais falavam dentro de casa, né? Eles falavam que o Bispo Macedo roubava e era o que mais tinha nas manchetes de jornais de internet, o que os jornais, né, na televisão também falavam a mesma coisa. É aquela história, fake news compartilhada por várias pessoas acaba se tornando uma verdade. Se eu estivesse na frente do Bispo Macedo, ouvindo o que os meus pais falavam, né, instigando a minha curiosidade na internet, vendo aquelas notícias que chamavam o bispo de ladrão, a igreja de usurpadora, eu xingaria ele por completo, né, eu falaria que ele era um ladrão, mesmo sem conhecer a verdade, mesmo sem conhecer o que realmente se passava, apenas dando credibilidade àquelas notícias. Eu acabava acreditando nas fake news porque todo mundo falava daquilo, né? Eram os meus familiares, eram os meus amigos próximos, até mesmo os influenciadores. No final, o mesmo assunto vinha à tona. A Igreja Universal rouba os fiéis, os pastores na Universal pedem dinheiro. Então aquilo instigava a mim uma raiva, um ódio contra a igreja, mesmo sem sabendo do trabalho que a igreja fazia. Mesmo cursando direito, vivendo um ambiente de faculdade, eu acreditava nas fake news, até porque os meus professores, os meus colegas de classe, de turma, eles, no final, o assunto sempre era o mesmo. A Igreja Universal rouba os fiéis, os pastores enganam o povo, pedem dinheiro e usam para si próprio. No final, era sempre o mesmo dilema. A Igreja Universal rouba, engana, usurpa as pessoas, dando credibilidade naquilo que era dito, visto, falado entre todas as pessoas. Eu vivi uma vida completamente frustrada. Eu era frustrada na minha vida sentimental, na minha vida familiar, eu não tinha paz, eu tinha depressão, eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, eu vivia angustiada, com o coração apertado, como se nada pudesse capaz de saciar aquela sede que eu tinha por algo, mas eu não sabia o que se tratava, o que era. Até que um dia, por coincidência, eu conheci um rapaz que, por hora, a mãe também era da igreja e me trouxe. Começou a me trazer nas reuniões porque via o meu sofrimento por questão de vida sentimental, né, por ter sido traída, enganada, aquele dilema todo de uma jovem que buscava apenas ser feliz na vida sentimental, né? E vindo à igreja, às reuniões, eu pude ver que aquele orgulho que no fundo eu sentia, aquela raiva sobre o bispo, sobre a igreja, os pastores, nada disso existia. Pelo contrário, havia pessoas que de fato estavam dispostas a comprar a tua briga, comprar a tua dor, viver em função de que você viesse a mudar de vida, de que você viesse a ser uma pessoa nova e que através de você o nome de Jesus viesse a ser glorificado. Desde aí tudo mudou.
os meus pensamentos começaram a mudar, porque eu comecei a ver os dois lados da coisa. Não era simplesmente os meus pais falando mal da Universal, os professores, os amigos, não. Eu acabei vendo como funcionava o trabalho da Igreja Universal, a dedicação das pessoas que ali estavam em prol de você, em prol da sua vida, né? E os meus pensamentos mudaram. Eu acabei encontrando ali verdadeiros homens e mulheres de Deus dispostos a dar a vida por você, a te fazer uma pessoa diferente, com obediência, claro, sempre a palavra de Deus. A Universal e o poder de Deus na minha vida mudou o meu ser. Eu posso falar que mudou completamente a minha forma de pensar, me ensinou valores, princípios, né? Porque a Universal em si é uma mãe espiritual. Com certeza, devo desculpas ao Bispo Macedo e todos os pastores, inúmeros bispos que eu tanto xinguei, que eu tanto critiquei, sem conhecer, sem ver o outro lado da moeda, como costumam falar. Então, venha, conheça as reuniões da Universal, conheça o trabalho maravilhoso que é feito através das palestras, das reuniões que é dada na Universal, de autoajuda, que instiga você a buscar pela sua alma e pela sua salvação. Eu queria aqui estender um convite, especialmente para as pessoas que nos odeiam, que falam mal, que nos agridem com palavras, que sustentam, você que sustenta aquela doutrina satânica, aquela doutrina jesuítica, que diz assim, olha, lá na Igreja Universal você vai ser roubada, a igreja rouba de você, o pastor rouba, o bispo Macedo é ladrão. Eu faço um desafio para você, venha conhecer, deixa a carteira em casa, simples, simples. É só pensar um pouquinho, é só um pouquinho, use um pouquinho só, uma pequenina dose de inteligência. Não traga carteira, não traga talão de cheque, não traga nada, nenhum objeto pessoal de valor, não traga nada, venha como você está. Traga, sim, os seus problemas. Traga as suas depressões, as suas dores constantes de cabeça. Traga aquelas vozes que você ouve e que não vê nada. Traga aquela vida miserável, mesquinha, medíocre que você está vivendo. Traga o seu problema de vida familiar, que é um desastre. O seu marido está bebendo, o seu marido está com outras mulheres, ou a sua mulher está com outros homens, coisa dessa natureza. Traga os problemas. Nós estamos convocando as pessoas para trazer os problemas delas, não trazer dinheiro, não. Não precisa trazer dinheiro, não. Eu desafio você. É claro, é óbvio que quando você conhecer a verdade, então você se entregar a essa verdade, a sua vida vai mudar, não tenha dúvida disso. Vamos assistir mais um testemunho de vida transformada pelo Espírito Santo, por favor. Meu nome é Edilaine Gomes Santos e antes de eu receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu era uma pessoa muito vazia. Eu carregava dentro de mim uma tristeza e uma insatisfação que não tinha nada nesse mundo que era capaz de preencher. Eu cresci num lar evangélico, sempre fui na igreja até a minha adolescência, mas não foi me ensinado a ter um relacionamento com Deus. Então eu considero que eu não conhecia a Deus. E aí, quando eu alcancei a minha maioridade, não fazia mais sentido para mim estar dentro de uma igreja, cumprindo ritos religiosos e não ver nenhuma mudança. Então, eu coloquei toda a minha força na minha carreira, pensei que quando eu fizesse uma faculdade, quando eu conquistasse as coisas, finalmente eu ia ser uma pessoa feliz e realizada. Um outro investimento era na minha vida amorosa. Eu era noiva, tinha colocado toda a minha força, toda a minha expectativa de realização, de felicidade nesse relacionamento e com a casa toda montada, prestes para casar, ele desistiu. E aí eu vi o quanto toda a minha expectativa, todo o meu trabalho, toda a minha confiança que eu tinha colocado nesse relacionamento e na minha carreira não tinha me trazido retorno nenhum. Eu tinha uma insatisfação tão grande que eu era uma pessoa nervosa.
Eu era agressiva, eu não tinha paciência, né, nos meus relacionamentos, estava sempre irritada. E mesmo tudo indo do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado, dentro de mim não havia paz. Havia um buraco dentro do meu interior. Nesse período foi me apresentado o trabalho da Igreja Universal. E eu cheguei dentro da igreja, fui participando das reuniões, né? Fui aprendendo a importância de ler a palavra, de ter um relacionamento com Deus, mas ainda faltava alguma coisa. Eu já estava bem, eu já não carregava mais dentro de mim aquela mágoa, aquele sentimento de frustração passou, eu aprendi a perdoar. Mas eu notava que quando eu estava no ambiente da fé, dentro da igreja, tudo estava bem. Quando eu enfrentava lutas no meu serviço, em outras áreas da minha vida, eu não tinha aquela mesma força que eu tinha dentro da igreja. Foi apresentada a proposta do jejum de Daniel. E na proposta do jejum de Daniel, eu percebi, foi-me feito o convite de ter Deus morando dentro de mim. Eu não lia a palavra, eu meditava, eu mergulhava na palavra de Deus. Eu deixei de me encontrar com amigas, eu abri mão de qualquer momento em rede social. Eu sempre fui muito de ler a literatura secular, também nada que me tirasse do espírito. Eu lembro que eu levantava, a primeira coisa do meu dia que eu fazia era ler a Bíblia. Eu não olhava para o celular, eu não fazia nada antes de ter aquele momento de meditar e de receber a palavra de Deus. Então eu fazia as minhas orações e era a primeira coisa, era primordial. Falar com Deus, ler a palavra de Deus era a coisa mais importante do meu dia. Eu não fazia mais aquelas orações que eu aprendi a fazer no passado. Eu realmente falava para Deus tudo que estava dentro de mim. E a minha necessidade, a minha sede, o quanto eu queria que Ele habitasse dentro de mim. Eu estive muito concentrada nesse propósito e essa minha entrega na santificação me trouxe muitos benefícios. Não foi uma coisa chata. Eu percebi o valor que isso tinha para mim, que está envolvido em redes sociais, vendo publicações no Facebook, curtindo, olhando foto, ver o que todo mundo está fazendo, não era uma coisa que me acrescentava em nada. E eu lembro que eu ia nas reuniões e apesar dessa expectativa, da entrega, eu não tinha uma ansiedade. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu me preparava antes de sair de casa, né? Eu chegava, eu ficava em silêncio, meditando na palavra de Deus, de que no momento certo o Espírito Santo ele ia descer. E isso aconteceu comigo no último dia do jejum. Foi uma quarta-feira, eu não esqueço, foi um dia muito especial. Eu lembro da roupa que eu estava vestida, eu lembro do hino, do louvor que estava tocando, da palavra que o bispo pregou naquele dia. Então foi um ambiente assim totalmente especial. E nesse momento, apesar do templo estar cheio, é como se tivesse ali apenas eu e Deus. Eu fui falando com Ele, eu fui me entregando. Daqui a pouco dentro de mim eu senti uma paz tão grande e uma voz do Espírito Santo dizendo dentro de mim, eu sou contigo. Eu tinha certeza que eu jamais ia carregar aquele vazio. Foi uma alegria, eu tinha vontade de abraçar as pessoas. Aquela experiência que eu tive naquele dia foi algo tão transformador na minha vida que eu vi a necessidade. Eu passei a falar do Espírito Santo para as outras pessoas de uma maneira diferente. E todo o esforço, toda a entrega, toda a santificação, tudo que eu deixei de lado, tudo que eu abri mão nesse propósito do jejum de Daniel, valeu muito a pena. Eu ainda tenho a minha carreira, eu ainda estudo, ainda no meu trabalho, eu voltei a me relacionar nas redes sociais, mas hoje eu valorizo. A minha maneira de ver a vida, de ver os valores da vida mudou depois que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui preenchida de tal forma que esse investimento que eu fiz, ele é um investimento que eu não perdi, não tem como perder. Eu só ganhei com esse investimento. É como se antes do Espírito Santo eu não vivesse, eu apenas existia. Então hoje ele é a alegria, ele é a paz, ele é o motivo da minha vida. Domingo, dia 26 de agosto, no último dia do jejum de Daniel, o dia da bênção e a vida para sempre. Nos 4 cantos do Brasil e do mundo, a Igreja Universal em conexão ao vivo com Monte Hermon, o Bispo Macedo
determinará o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. O dia que o orvalho do Hermon, o Espírito de Deus, descerá sobre a sua vida, conforme esta profecia. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Venha preparado para receber de Deus o maior tesouro da sua vida, o Espírito Santo. Domingo, dia 26 de agosto, o dia da bênção e a vida para sempre, especialmente às 9h30, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Cícero Francisco, eu tenho 42 anos, por volta dos 17 para 18 anos eu vim aqui para São Paulo, por cerca de 2 anos, morando com uma irmã, com alguns parentes, né? Ali era uma vida sofrida, ia parar em casa de prostituição, tentando preencher com alcoolismo, com sexo, aquele vazio que eu não sabia do que se tratava, né? Eu não sabia o que era Deus. Tudo que se referia a Deus ou a alguma igreja, eu tinha ódio, eu não suportava. Peguei ódio do bispo Edir Macedo, eu tinha muito ódio dele, eu não conhecia a história dele, não conhecia o trabalho que ele fazia, mas gerou aquele ódio. Tinha um tio meu aqui, morava aqui em São Paulo, na região de São Miguel, paulista. Fui até a casa dele e lá eu pedi ajuda para ele também. E ele me falou da Igreja Universal. Ele falou que havia um caminho, uma solução. E aí foi quando eu cheguei até a igreja, comecei a frequentar as reuniões de libertação. Houve uma melhora, né? Porque quando eu cheguei nesse tempo, aí eu tomava remédio de tarja preta. Mesmo eu sendo curado dessa abstinência, mesmo eu largando os vícios, aquela angústia, ela foi amenizada, mas ainda me faltava algo, né? Eu fiquei durante 12 anos que eu via muitos testemunhos, né, de pessoas recebendo o Espírito Santo. Para ser sincero, muitas vezes eu ficava até triste, porque se eu lia a Bíblia, se eu ia nas correntes, se eu buscava, o que me faltava? Por que eu não estava recebendo? Às vezes passava pela minha cabeça que para mim não tinha jeito, né? Aquela coisa, poxa, eu estou na igreja, mas eu não tenho o Espírito Santo, então eu não estou salvo. Foi quando veio a proposta do jejum de Daniel, para abrir mão de tudo aquilo que nos prendia, né? Prendia a nossa atenção, prendia a nossa energia, né? Eu abri mão de ver futebol na TV, eu abri mão de jogar futebol, eu abri mão de estar ali em rodinhas ali de piadas, de brincadeiras que não edificavam. Coisas que às vezes não era nem pecado, mas eu abri mão para poder ter o quê? Uma experiência nova. Eu já não aceitava mais aquela situação de estar na igreja só com teoria. Eu queria uma experiência, eu queria algo novo, algo diferente. Lia a Bíblia, oração pela rádio de hora em hora, era oração à meia-noite. Então foram vários componentes, né? Não foi aquela coisa de aquela crença teórica, não. Tive que abrir mão do meu tempo. O tempo que eu passava na frente de uma televisão, eu passei a ler a Bíblia. A minha meditação não era igual das outras vezes. Eu procurava um espaço ali reservado, eu me dedicava, eu procurava entender qual a mensagem que Deus estava falando comigo ali naquela leitura, para poder entender e praticar diferente, praticar a luz da direção de Deus e não da maneira que eu fazia aquela coisa religiosa. Quando chegou o dia, eu lembro que foi um domingo pela manhã, me ajeitei direitinho e eu fui concentrado ali, procurando falar pouco. Para quê? Para quando chegasse naquele momento, nada podia dar errado. Então, a voz dele foi bem clara aos meus ouvidos. Muitas vezes, em outras reuniões, eu chorava, eu gritava, eu esbravejava, mas naquele dia foi diferente, porque ele falou ao meu entendimento: olha, eu sou contigo. Lavou a minha alma naquele dia.
porque daquele dia por diante, nunca mais aquela paz que ele derramou sobre mim, ela saiu de mim, aquela alegria, né? O poder, né, que eu sempre ouvi essa palavra, receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder está dentro de mim. Naquele dia eu tive a plena certeza de que o meu Senhor era comigo. Então veio aquela certeza de fé. E daquele dia por diante a minha vida espiritual nunca mais foi a mesma. Eu tenho mais força, eu tenho mais vigor, eu tenho mais alegria, né? Eu não preciso de alegria, de situações de fora para ser feliz, para ser alegre, porque a alegria do Espírito Santo está sobre mim. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo, mas as pessoas que convivem comigo, eles viram a minha reação, porque Deus, o Senhor Jesus, Ele me consolava e me consola. Mas eu tenho essa prioridade que é ter o Espírito Santo, manter o Espírito Santo, porque eu sei que dele procedem todas as bênçãos e a bênção maior que a salvação. Olha, minha amiga, meu amigo, preste atenção, vou dizer para você. Chegar bem próximo de você, preste atenção. Você quer receber o Espírito Santo naturalmente, né? Claro, todo mundo quer. Só que querer simplesmente não vai resolver. Você tem que agir, você tem que tomar atitude, você tem que fazer algo, você tem que esboçar esse querer de forma prática. Você tem que manifestar esse querer de forma prática. E nesses 21 dias de jejum, o jejum não é de comida, não é de água, nada disso, refrigerante, refresco, não. O jejum é de informações e entretenimentos. Você vai deixar de ver, ou ler ou buscar informações seculares para mergulhar nas informações bíblicas, nas informações da fé, nas informações que vêm do alto, do trono de Deus para você. Você vai mergulhar os seus pensamentos, a sua cabeça, o seu intelecto nos pensamentos de Deus. Por causa disso, você obviamente vai abrir mão do esporte, você vai abrir mão dos entretenimentos, enfim, você vai abrir mão de tudo. Você vai ficar restrito apenas às coisas espirituais. Por exemplo, no jejum de Daniel, é perfeitamente passível você assistir a novela Jesus, porque fala da fé, ensina a fé. Então, você que deseja receber o Espírito Santo, nós também temos um veículo de informações somente espirituais, chama-se Univer. Univer é um sistema que nós trouxemos para trazer às pessoas as informações exclusivamente espirituais. São filmes, são não apenas filmes, mas mensagens, ensinamentos, estudos bíblicos, enfim, tem uma série de material ali para sustentar você nesses 21 dias de jejum. No dia 26 de agosto, eu estarei com outros bispos e também a minha esposa, nossas respectivas esposas, nós estaremos lá no pico do Monte Hermon. O Monte Hermon isso aí é o Monte Hermon. Então, nós vamos subir nesse monte. Foi justamente o Monte Hermon que o Senhor Jesus subiu com 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João. Ele subiu com os 3 nesse monte, e nesse monte ele foi transfigurado. E nesse monte ele ouviu a voz do Pai. Ouviu a voz do Pai, que disse-lhe: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, quando os 3 discípulos viram Jesus ali, também ouviram essa voz, mas não perceberam, não entenderam a voz. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo.
E naquela visão eles viram Elias, o profeta Elias, e também Moisés. E Deus falou para eles: olha, este é Jesus, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Em outras palavras, ao invés de você ficar ouvindo Moisés ou Elias, ouça a partir de agora o meu filho. Então, nesse monte, o Monte Hermon, o Monte da Bênção, desse monte nós estenderemos nossas mãos em direção a você, para que você receba o Espírito Santo lá na igreja, para que você receba o Espírito Santo onde você estiver, mas concentrado, obviamente, nesse propósito, tá bom? Então, 21 dias de jejum de informações, jejum de entretenimento, jejum dos pensamentos desse mundo, jejum de tudo que o mundo oferece para buscar o pão que veio do céu. Graças a Deus. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu nome, meu Senhor. Engrandecido seja o teu nome em nossas vidas, na vida de todos os que têm recebido o teu Espírito. Porque quando ele vem sobre nós, o Senhor Jesus é identificado. O Senhor Jesus é manifesto para o mundo através dessas testemunhas. Meu Pai, nós não queremos o Espírito Santo para nos servir dele. Nós queremos o Espírito Santo para servi-lo, servir a Ti e sermos a testemunha que o Senhor quer que sejamos da Tua ressurreição. Então, nós te pedimos, meu amado Pai, que prepare o Teu povo, chame as pessoas, desperte as pessoas, desperte a fé, sejam católicos, evangélicos, espíritas, budistas, tenham ou não religião, não importa, são almas, todos nós somos almas e todos carecemos da direção do Senhor Espírito Santo para podermos ter uma comunhão íntima contigo e possamos então testemunhar que o nosso Senhor Jesus está vivo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E todos que creem digam amém e graças a Deus.